estamos aqui em mais uma lição. Nós estamos estudando mordomia, né? E temos visto durante várias lições diversas situações, diversas áreas da nossa vida em que essa situação é presente, ou seja, em sermos mordomos, em sermos cuidadores. E a nossa lição hoje é a lição de número 16. E ela tem como título Útil ou Fútil? E aqui nós vamos estar tratando do nosso corpo, né? E falar em corpo em um país como o nosso, né? A gente vai observar que é uma evidência muito grande, né? O corpo está sempre em evidência, as pessoas estão buscando cada vez mais, né? Ficarem mais belas, mais jovens, mais bonitas, né? E isso, nas mais diversas faixas etárias, a gente consegue observar isso, né? Essa supervalorização do corpo, né? Esse corpo numa evidência muito grande, que é uma das características do nosso país, né? Dentre tantas outras que ele tem. E aí a gente vai ver, né? O nosso texto-chave, o nosso versículo-chave, encontra-se em 1 Coríntios 6, 20. Vamos lá? Vamos ler? E lá diz o seguinte: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha que interessante. Nós somos adquiridos por um preço muito alto, né? Foi o preço de uma vida, o sangue de uma vida que foi derramado. E a partir do momento em que o nosso preço foi esse, o preço do nosso resgate, o preço da nossa vida, a gente tem que fazer o quê? Glorificar a Deus, dar glórias a Deus, né? E fazer com que isso seja uma realidade na vida das pessoas, para que as pessoas também vejam isso em nossas vidas e no nosso corpo também. Então a gente vai dividir a nossa lição em blocos. E o primeiro bloco, a gente vai estudar o corpo como um instrumento fútil, né? Como assim fútil? Como assim fútil? E aí nós vamos ver um personagem. Esse personagem está lá em 1 Samuel 10, versículos 23 e 24. Diz o seguinte, vamos lá? E correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo. E era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. É interessante. Aqui nós estamos no processo da escolha de um rei para o povo, né? Para o povo de Israel. E a escolha foi feita e entra em cena quem? Saul. E aqui deixa bem claro que Saul, ele se destacava no meio do povo, ele era alto, ele chamava atenção. E isso fazia com que ele tinha, né, entre as pessoas olhavam para ele, tinham uma certa admiração por ele, né? Querendo ou não, as pessoas estavam sempre vendo aquela pessoa, né? Olhando, eu fico imaginando, né, que as pessoas mais ou menos de uma mesma altura, quando tem alguém que é muito mais alto, você vai sempre o quê? Você vai sempre estar olhando para aquela pessoa, né? Você vai estar o quê? Com seus olhos voltados para essa pessoa. E é isso que acontecia com Saul, né? Ele chamava atenção. Agora, o que a gente observa na vida de Saul, né? Que essa escolha foi feita muito na base da o quê? Né? Da aparência, né? E Saul, a gente vai ver durante a história dele, durante a trajetória dele, ele não tinha o quê? Integridade, né? Ele não possuía integridade. E ele não tinha o quê? Firmeza no caráter dele. É uma pessoa que chamava atenção, mas que infelizmente ele deixava a desejar em uma série de aspectos da sua vida. E um outro texto agora que a gente vai ver, que está em 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14, diz o seguinte: assim morreu Saul
por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E aqui a gente vê a ascensão e a queda de um rei, né? Um rei que foi destacado pela sua beleza e um rei que caiu, né? Que caiu por quê? Porque ele não guardou a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e aqui deixa muito claro, ele consultou o quê? Adivinhadoras, né? Ou seja, ele buscava outras formas, né, para guiar a sua vida. No caso aqui, uma adivinha, uma pessoa que via o futuro, né? Observava o que ia acontecer, falava, entre aspas, o que ia acontecer. E por causa dessas coisas, esse rei caiu. Não era um rei segundo o quê? O coração de Deus. E aí então, Samuel, profeta, ele foi procurar um sucessor para esse rei. E Deus lhe avisou o seguinte: o que Deus disse para o profeta? Lá em 1 Samuel 16, versículo 7. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como o ser humano. O ser humano vê. O ser humano vê o quê? O exterior, por fora. Porém, o Senhor vê onde? O coração. O Senhor o quê? A gente observa aqui o quê? Que o Senhor conhecia o coração de Davi. Sabia do potencial dele, sabia do que ele era capaz, né? Sabia que aquele homem realmente, ele ia ter o quê? Ele ia fazer um reinado, né, que aquelas pessoas estavam precisando. Elas estavam precisando de um rei como ele. E é interessante que quando o profeta foi fazer a escolha, ele chega na casa do pai de Davi, né, de Jessé, e ele fala: chama seus filhos, eu tenho que ver os seus filhos. Aí ele foi chamando seus filhos, os filhos que eram guerreiros, que trabalhavam, né, que estavam lá no exército, que deviam ser o quê? Fortes, musculosos, né? E aí um a um foi passando na frente do profeta, e o profeta disse o seguinte: não, nenhum desses aqui. Aí o profeta fala assim: uai, mas cadê o outro? Não tem mais? Não está faltando ninguém? Aí o pai fala: sim, está faltando um que está onde? Está lá cuidando o quê? Das ovelhas, né? Ele era voltado, ele tinha essa profissão, ele tinha essa função na sua família. E é esse homem que é o quê? Que Deus escolhe. Um homem que, perante a sua família, né, ele não devia ter grandes destaques. Os seus irmãos deviam chamar mais atenção, né? Mas é justamente essa pessoa que Deus vai o quê? Exaltar. É justamente essa pessoa que Deus vai o quê? Vai colocar como rei. Por quê? Vai mandar ungir como rei. Porque Deus não estava vendo a aparência, mas estava vendo o quê? O coração. E é interessante que o Senhor conheceu o coração de Davi, e Davi era o quê? Ele era ruivo, chamava atenção, ele tinha uma boa aparência. Então ele também chamava atenção pela sua aparência. Mas não era isso que era importante. Era importante aquilo que vinha de dentro, é o que saía do seu interior. E aqui a gente vai ver, seguindo essa questão, a gente vai ver lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, o apóstolo aqui, né, o escritor aqui, ele faz um alerta às mulheres. Não procurem ficar bonitas, usando enfeites exagerados, joias, vestidos caros. Ao contrário, a beleza de vocês deve estar aonde? No coração, pois esta é uma beleza que não se perde. Não que não seja importante o cuidado com o corpo, em estar bem, não é isso
Porque na realidade a gente observa aqui, a gente observa falando o seguinte: o importante é o quê? É o que sai, é o que está, é a essência da pessoa, é o caráter, é a sua personalidade, é o seu jeito de agir, é o seu jeito de pensar. Isso realmente é o que é o mais importante. E aqui nós vemos, né, uma questão do culto ao corpo. E quando a gente fala em culto ao corpo, né, em supervalorização do corpo, a gente volta a pensar no nosso país. A gente volta a observar a imagem que o nosso país, inclusive, tem lá fora. Tem perante os outros países, essa valorização do corpo, essa supervalorização, né? A mulher muitas vezes sendo colocada em evidência pelos seus atributos, pelas suas formas físicas. E aqui a gente vai ver, né, em Romanos 1:25, o que está falando lá. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram, mas a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então o quê? Uma supervalorização do corpo, né? Da criatura, do que está por fora, e uma desvalorização do quê? De Deus, né? Do Criador, daquele que realmente deve ser dada toda a honra e toda a glória. Então, nessa primeira parte, a gente vê o corpo, né, voltado para a questão das futilidades, das aparências, daquilo que passa, né? Porque tudo isso passa. Com o passar do tempo, o tempo vai agindo, o tempo vai mostrando, e ele vai o quê? Isso tudo passa, inclusive essa beleza, né? Essa supervalorização da beleza. Então a gente tem a primeira parte, a questão da futilidade, e agora a gente vai passar para uma segunda parte, o corpo como instrumento útil. E aqui a gente começa, né, no Salmo 139, versículo 14, que é conhecido da gente. Lá diz o seguinte: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Ou seja, nós fomos formados, né? Nós fomos feitos, e o nosso corpo deve ser o quê? Usado para a honra e para a glória de Deus. O nosso corpo, esse corpo que recebemos, esse corpo que devemos tratar e cuidar, ele deve ter o quê? Ele deve ter uma finalidade. Ele deve ser usado, inclusive, para testificar, para mostrar de quem somos filhos, usados no serviço de Deus. E aqui a gente vai observar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, uma advertência de Paulo à igreja de Corinto, aquela igreja que a gente já estudou, uma igreja problemática, né? Com sérios conflitos de relacionamentos e tudo mais, mas era uma igreja que Paulo tinha uma atenção toda especial, era um desafio para Paulo. E lá diz o seguinte, Paulo está falando o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Aqui Paulo vai lá e dá uma puxada de orelha naquela igreja. Vamos parar com isso, né? Vamos parar com essas bobagens que vocês estão aí. Vocês estão preocupados com uma série de coisas, mas o corpo de vocês é o quê? É o templo do Espírito Santo. Em vocês habita o Espírito Santo de Deus. Cuidem disso. Cuidem, porque isso é a verdade. A essência de vocês tem que ser essa, né? Vocês são a morada do Espírito Santo de Deus. E aqui então a gente vai entender o cuidado que a gente tem que ter com esse corpo, já que esse corpo é a essência, né? Ele vive em nós, Espírito Santo de Deus, habita em nós, Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma série de cuidados, nós temos que ter uma série de atenção.
E lá em Romanos 12:1 diz o seguinte: Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que apresenteis o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional. Então a gente tem que apresentar o nosso corpo o quê? De uma forma o quê? Pura, íntegra, santa, separada. E aqui a gente vai entrar agora numa parte da nossa lição, já que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós o templo do Espírito Santo, nós temos que ter cuidados. Nós temos que ter uma série de cuidados com o nosso corpo, né? Nós temos que ter o quê? Ser mordomos desse corpo que recebemos de Deus. E lá em Gálatas 5:21, está falando de uma questão da nossa alimentação, daquilo como a gente trata o nosso corpo. E lá vai estar falando o seguinte: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que são voltadas para o excesso, né? Aqui a gente vê a questão dos excessos que a gente comete, inclusive com relação à nossa alimentação, né? A gente vai dar conta disso, né? Porque nós somos o quê? Mordomos, nós somos cuidadores. E como os cuidadores, nós temos que cuidar bem daquilo que a gente recebeu. E a gente tem uma outra questão aqui, né? Um outro cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, desse bem que a gente recebeu, né? Que é o cuidado no nosso vestir, na nossa apresentação. E lá em 1 Timóteo 2, versículo 9, diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Ou seja, se enfeitem. Que as mulheres sejam o quê? Se apresentem de uma forma o quê? De uma forma íntegra, com trajes honestos, com trajes do quê? Que valorizem, né, quem somos, mas o quê? Que não causem escândalo, que não causem o quê? Confusão, principalmente por onde andamos. No trabalho, na igreja, seja lá onde é que a gente esteja com o nosso corpo, né? E lá em 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 3-5, nós temos uma outra área da nossa vida que a gente tem que ter um cuidado grande, né? Que é a nossa área da sexualidade. E lá, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3-5, diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo, em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Se somos templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar bem, inclusive dos nossos relacionamentos, como nós nos relacionamos. Essa é uma outra advertência que a gente recebe aqui com relação ao nosso corpo, né? A esse templo do Espírito Santo. E aí, meus queridos, a gente chega numa parte da lição interessante, que é esse momento que a gente tira para reflexão, que é o seguinte: o nosso corpo, né, ele é uma dádiva de Deus. Deus nos dá para cuidar, né? E nós temos que cuidar bem. Nós temos que estar o quê? Ser pessoas plenas, sermos pessoas o quê? Que usamos bem o nosso corpo. E será como que está o nosso corpo? A nossa parte física, será que estamos cuidando bem da nossa alimentação? Será que estamos ingerindo realmente os alimentos que precisamos, né? E a gente observa que a cada fase da vida da gente, a gente tem que ter um cuidado especial, né? E aí, será que nessa fase que nós estamos vivendo agora, nós estamos cuidando bem do nosso corpo, tratando bem do nosso corpo? A nossa saúde mental, o que será que a gente tem? Como que a gente tem cuidado? Quais são as coisas que nós estamos fazendo, né, para
colocar o nosso cérebro em ação? Será que a gente tem feito uma leitura, uma atividade? Será como estão os nossos relacionamentos? Né? Isso tudo está relacionado com o nosso corpo, com a nossa saúde, o quê? Mental, a saúde do nosso cérebro, esse órgão tão importante e que precisa de tantos cuidados em todas as fases da nossa vida. Nós temos que cuidar bem dele, nós temos que exercitá-lo, dar desafios a ele, ao nosso cérebro, procurar fazer coisas diferentes, atividades diferentes no nosso dia a dia. Se a gente faz um percurso, né? Se a gente tem que ir a algum lugar durante o dia, por que não fazer de uma forma diferente? Inclusive para a gente o quê? Ver novas coisas, novas situações, e isso é importante para o nosso cérebro. E a nossa saúde espiritual? Como é que será que está? Né? Vamos parar e vamos pensar o que temos feito no sentido do cuidado do nosso corpo. O nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Meus queridos, vamos administrar bem, né? A gente sempre tem que parar e pensar em algumas coisas da nossa vida. Sentar lá no nosso cantinho, no nosso momento de devocional e fazer uma listinha, um checklist. Senhor, o que eu posso melhorar? Em que área da vida que eu tenho que avançar? Que eu tenho que me tornar uma pessoa mais plena? E hoje a gente vai tirar um pouquinho do nosso tempo para pensar, e o nosso corpo, como temos cuidado, né? E aí, no nosso momento musical, que tem feito já parte da nossa EBD, nós vamos cantar o hino 159 do cantor cristão, né? Que é: dirijo a ti a minha oração, a minha petição. Coração
nosso momento de oração, nós vamos começar primeiro agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. E temos recebido muitas bênçãos, né? Vamos parar e vamos pensar quantas bênçãos são que já recebemos. Vamos orar pelo nosso Brasil. A gente vive um momento muito crítico, extremamente difícil, em que os ânimos estão extremamente acirrados das pessoas, e vamos orar, vamos interceder pelo nosso país e vamos orar pelo nosso segundo turno. Isso é muito importante, a gente está intercedendo por esse momento político. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, os nossos ministérios, né? Pessoas que estão se dedicando. Vamos orar para que Deus levante novas pessoas, desperte novas pessoas e capacite a cada um de nós. E vamos orar, meus queridos, pela nossa unidade. Nós, como corpo de Cristo, pessoas diferentes, que pensam diferentes, mas nós estamos estarmos aqui unidos, conectados, apesar das nossas diferenças. Vamos orar, vamos interceder por isso. Vamos orar pelo pastor Valquimar, pela sua família, né? Esse homem de Deus, esse homem que Deus, né, colocou na nossa igreja, que tem se mostrado uma pessoa extremamente carinhosa e capaz. Vamos interceder por esse homem. Ele tem passado por muitos desafios. Vamos orar todos os dias pelo nosso pastor e pela sua família. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando e por aquelas que ainda, por algum motivo, não estão fazendo. E vamos orar, vamos interceder nesse momento pelas pessoas que estão sem emprego, desempregadas, para que Deus possa estar abrindo as portas para essas pessoas. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, né? Vamos orar pelo Tiago, a sua família. Vamos orar pelo Daniel e a Magda, por essa cidade, né, de Paracatu, que tem sido um desafio muito grande. Vamos interceder por essa família missionária, essa família tão especial. E pelos outros nossos missionários. Vamos interceder sempre por eles. Vamos orar pelas nossas famílias da Igreja Batista das Alterosas e pelas nossas famílias, né? Para que Deus esteja abençoando e para que a gente possa fazer toda a diferença nas nossas famílias. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos. Esse grupo tão querido, tão lindo, né? Pessoas que eu gosto tanto. Vamos interceder por eles, para que Deus esteja abençoando-os e pelas pessoas que estão cuidando, para que Deus possa estar fortalecendo essas pessoas. Vamos orar pelo coro Dominus. Nós estamos ensaiando os hinos que vamos cantar em dezembro, para que Deus esteja abençoando o coro, cada corista, a Regina e o Gilmar, né? Para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. E vamos orar, meus queridos, pelo esse bairro Padre Eustáquio, para que a gente faça toda a diferença nesse bairro, para que sejamos conhecidos pela igreja que ora, pela igreja que intercede, pela igreja que prega a palavra de Deus. Tenham todos uma boa semana